uma atividade de extensão, né, que é contabilizada para vocês naqueles componentes curriculares, né, nos CCCs lá, né, a participação contabiliza nisso, né, e dentro de cada engenharia, né, todos os alunos saem praticamente com a mesma formação básica, né, o que diferencia, né, principalmente um engenheiro do outro, né, são as disciplinas eletivas, igual eu já falei com vocês nas outras aulas, né, que o quão importante elas são, né, e essas atividades extras que vocês podem estar desenvolvendo, né, como iniciação científica, iniciação voltada ao desenvolvimento tecnológico, né, iniciação em extensão, em projetos de extensão, né, participação em núcleos de estudos, né. Então, a universidade, ela tem vários, né, atividades extras que são extremamente enriquecedoras, tá? E eu, sinceramente, eu sugiro que todos vocês procurem esses tipos de atividades extras, porque a formação que essas atividades trazem para vocês, as disciplinas não fornecem, né? São habilidades extras, né, também que vocês ganham, né? De interagir, de trabalhar em grupo, principalmente, né? Resolver problemas. Na disciplina, a gente costuma ter algumas dessas situações, né? Mas nessas atividades extras, né, vocês têm grande liberdade para estar desenvolvendo essas habilidades, né? E isso conta muito, né, na vida profissional, né? Na live passada eu falei para vocês a respeito da importância, né? Vocês acham que vocês vão chegar numa entrevista de emprego, alguém vai perguntar a nota que vocês tiverem em Física A, né? A nota que vocês tiverem em uma determinada disciplina? Provavelmente não, né? O que vai contar muito ali são essas habilidades extras, né, que vocês ganham, né? Não estou dizendo que elas são as mais importantes, né? A formação é a principal, né, é o objetivo principal de vocês, saírem daqui muito bem formados, né? Mas essas habilidades contam demais, né? Então, nessas vivências extra-classe são muito importantes para todos, tá bom? Então, fiquem de olho nas oportunidades. O professor Nogari, a professora Angélica vai falar um pouco a respeito do núcleo que eles coordenam, tá joia? Mas existem vários outros núcleos, né? Como vocês são calouros, tem aquela sala no campus virtual dos calouros, lá foi colocado os vídeos de apresentação de praticamente todos os núcleos vinculados à ABI, tá? Do pessoal da física também tem vídeos dos professores, dos docentes, mostrando as linhas de pesquisa, né? Iniciação científica é algo que você pode pensar, mas eu não quero ser cientista, eu não quero seguir a carreira acadêmica, tá? Mas desenvolver um projeto, desenvolver uma pesquisa, né? Eu posso falar para vocês que o mundo está mudando bastante, né? Essa parte de pesquisa e desenvolvimento no Brasil, isso está sendo muito apoiado e incentivado. Então, com o passar do tempo, a gente acredita que as indústrias vão desenvolver esses setores dentro, né? Existem algumas leis que meio que obrigam as grandes empresas a investir parte dos lucros, né, em pesquisa e desenvolvimento, né? O que a gente acredita é que com o passar do tempo, isso vai cada vez se estruturando de uma forma melhor, né? Então, saber realizar pesquisa, né, vai ser importante até mesmo para quem for para a indústria, né? Então, as vivências que vocês vão ter dentro por exemplo, de um projeto de iniciação científica são extremamente enriquecedoras, né? Então, fiquem de olho, fiquem ligados nessas oportunidades, né? A UFLA tem muitas opções, tá, pessoal? Isso eu posso falar de experiência própria. Eu já estive na Universidade Federal de São Carlos, na USP de São Carlos, tá? E eu nunca vi a quantidade de bolsas de iniciação, de oportunidade de iniciação científica, igual tem aqui na UFLA, tá bom? Então, são muitas oportunidades, né? Não somente com bolsas, mas também projetos, né, voluntários, né, igual o PIVIC, por exemplo, né, que você executa uma atividade de iniciação científica da mesma forma que uma atividade com bolsa, né? A diferença é que você está sendo voluntário, né? Mas isso contabiliza da mesma forma. Tá joia, pessoal? Então a gente pode iniciar, né? Por questão de cavalheirismo, acho que a gente pode deixar a professora Angélica iniciar, Nogales, tudo bem? Angélica, se você quiser assumir. Tudo bem para mim. Tá joia. Se quiser assumir, pode compartilhar sua tela, eu vou fechar minha câmera e meu microfone, aí a palavra está contigo. Pessoal, a professora Angélica, eu e ela estamos praticamente juntos, né, aqui na universidade,
né? Acho que a Angélica entrou acho que um mês depois do que eu entrei. A Angélica está trabalhando bastante com a parte de sistemas complexos, né? Ela, o Fabiano, e a pesquisa dela é muito interessante, tá? Ela trabalha muito com a questão de aplicar física computacional, né? Fugiu a palavra, Angélica, perdão. Tá, mas no estudo de pandemias, né? A professora Angélica teve um dos trabalhos dela indicados pela. Qual foi? Foi pela Elsevier? Não, foi pelo grupo da Fiscal Review. O grupo da Fiscal Review, que é uma editora, né, de artigos de revistas científicas dos Estados Unidos, né, selecionou top 10, né, top 10 artigos, né, no início da pandemia, né, que poderiam ajudar. E um dos artigos foi da professora Angélica, né. Bom, e ela vai falar um pouquinho mais sobre ela aí. Angélica, para estar contigo agora. Obrigada, Jefferson, e pela oportunidade de falar do Núcleo de Estudos. Bom dia a todos, pessoal. É um prazer conhecê-los aí, mesmo que virtualmente, por enquanto. O Jefferson já me apresentou, eu sou a Angélica, eu sou professora lá do Departamento de Física. Provavelmente vou encontrá-los aí no próximo semestre em Física B, né, que eu leciono Física B para as ABIs, dentre outras disciplinas, né. E eu vou apresentar aqui sobre o núcleo, eu vou apresentar minha tela aqui, vamos ver se vocês vão conseguir ver. Estão vendo aí, gente? Sim. Sim, Angélica. Agora vocês estão vendo a apresentação, né? Bem, o núcleo de estudos, né, de sistemas complexos que a gente trabalha, né, ele iniciou aí em 2019, né, com a participação aí minha, né, do professor Fabiano também, que é do DFI, e também do professor Eric, que é lá da Ciência da Computação, tá? Até deixei aí os e-mails, né, para vocês. Eu acho que eu passei esses slides para o Jefferson, né, não sei se ele colocou, mas se não colocou, provavelmente vai colocar agora lá no campus virtual, para vocês terem nosso contato, tá bom? Esse grupo, né, ele foi criado em 2019 com o intuito da gente estudar sistemas complexos, né, já vou falar o que é um sistema complexo, e a gente tem alunos, basicamente, né, da engenharia, né, da BI, da licenciatura em física e da ciência da computação, porque é uma área muito multidisciplinar, como vocês vão ver daqui a pouco, tá? O que a gente faz nesse nosso núcleo, né? Esse nosso núcleo, ele está começando agora, então, por enquanto, a gente tem feito, né, a gente parou um pouco agora na pandemia, mas a gente vai retomar as atividades em janeiro. A gente tem feito rodas de conversa, seminários e curso sobre problemas envolvendo sistemas complexos em geral, tá? Então, a gente teve aí, ao longo de 2019 e começo de 2020, uma série de seminários, curso também do professor Eric, né? E aí depois eu, o Fabiano, também vamos dar alguns cursos para vocês desenvolverem conhecimento, né, nessa área aí de sistemas complexos, para depois a gente partir para a solução de problemas, né? Então, a gente vai tentar abordar um problema prático, né, que provavelmente aí vai envolver várias áreas, como otimização, redes complexas, processos dinâmicos, para a gente tentar resolver em conjunto, né? Então, o núcleo de estudo, de maneira em geral, ele é muito interessante, porque ele dá oportunidade para vocês trabalharem em equipe, trabalharem com pessoas de diferentes áreas do conhecimento, né? Então, cada um vai ter uma facilidade, uma expertise numa coisa, e aí vocês vão juntar essas facilidades de vocês para poder fazer um trabalho em equipe muito, muito melhor do que vocês fariam se estivessem sozinhos, né? Então, o trabalho em equipe nesse ponto é muito interessante, tá? De maneira geral, né? Em qualquer núcleo. Bem, então, mas o que é um sistema complexo, né? Um sistema complexo é quando você tem um sistema que ele é composto de muitos elementos e esses elementos interagem uns com os outros. E aí, devido a essa interação, acaba surgindo comportamentos coletivos. Então, essa definição, vocês veem aí, que era uma definição muito geral, né? E aí você vê o quão aplicado é essa ferramenta de sistemas complexos em praticamente tudo, na engenharia, na física, na biologia, na sociologia. A gente pode usar sistemas complexos para tudo, né? Então,
Um exemplo bem prático aí dessa interação entre elementos de um sistema é você pensar em pessoas, né? As pessoas, elas interagem entre si, e devido a essa interação podem surgir comportamentos coletivos. Um comportamento, uma emergência aí de um comportamento coletivo, que a gente teve um exemplo recentemente, foi a pandemia do novo coronavírus, né? Se não tivesse interação entre as pessoas, se todo mundo ficasse isolado, sem interagir com os outros, o vírus não consegue se propagar. O vírus só se propaga devido à interação entre as pessoas, né? Outro exemplo também é quando a gente tem uma notícia se propagando, por exemplo, numa rede social, ou uma hashtag, né? A gente usa uma hashtag, e aí você vê seu colega compartilhando aquela hashtag, você compartilha também, outros compartilham, e aí você tem um comportamento coletivo de uma informação sendo propagada, seja uma informação verídica, ou seja um fake news, e isso pode gerar desde coisas boas, né, como divulgação de uma boa notícia, como também, às vezes, se tornar motivo de brigas mesmo, né, entre as pessoas. Então, tudo isso são comportamentos coletivos que a gente observa num sistema e só acontece porque eles estão interagindo entre si, ok? E aqui tem outros exemplos, né? Como eu falei, essa ferramenta de sistemas complexos, a gente pode aplicar para várias situações, né? Desde biologia, física, matemática, química, ecologia, sociologia. Então, é uma área muito multidisciplinar, né? Obviamente, a gente não vai ter todo o conhecimento, né? Vocês que são da engenharia aí vão ter mais conhecimento da engenharia, física e matemática, e computação, provavelmente. Aí a gente pode trabalhar com gente lá da epidemiologia que vai ter mais noções de propagação de doenças. Então, a ideia é formar um grupo aí cada vez mais multidisciplinar, que tenha gente de todas as áreas, para a gente trabalhar em equipe, né? A gente não consegue trabalhar sozinho, abordando um sistema tão multidisciplinar assim, né? Então, outro exemplo que eu dei aí foi do cérebro, né? Que ele é constituído de neurônios que interagem entre si. Então, você pode estudar, por exemplo, como acontece, por exemplo, a doença, o mal de Alzheimer, você estudar o cérebro, né? Você faz uma ressonância magnética do cérebro nas pessoas e acompanha a evolução dessa ressonância magnética ao longo dos anos, para ver se vai ter uma tendência a um padrão nessas conexões aí entre os neurônios, para se ter uma doença neurológica ou mesmo o uso de substâncias psicoativas, né, drogas ou remédios que você usa, e aí você vê o antes e o depois, o que aquele remédio faz na pessoa. Isso é muito estudado, por exemplo, para causas de depressão, né? Você dá um remédio para a pessoa e vê como que aquele remédio atua no cérebro, né? Outros exemplos, né, sistemas ecológicos, você pode estudar cadeias alimentares formadas por presas, predadores, ou até mesmo você estudar no campo da ecologia, da agronomia, você estudar controle de pragas, né, em lavouras. Então, você tem uma lavoura lá de café, por exemplo, aquela lavoura de café vai ser o seu sistema complexo, né? E aí, você vai ter uma praga que está atacando essa lavoura, como que você pode introduzir um controle aí natural, um controle biológico nessa lavoura, né? Você pode pensar isso também. Redes de energia elétrica, né? A gente teve um grande exemplo agora também, né? Que foi o apagão no Amapá. Será que não teria uma maneira de construir uma rede de energia elétrica que ela fosse o mais robusta possível? O que seria isso? Se uma rede de transmissão, uma linha de transmissão ou uma subestação, ela fosse danificada de alguma maneira, isso afetaria menos pessoas possíveis, né? Então, tudo isso são problemas de otimização envolvendo redes complexas, envolvendo sistemas complexos, né? Outro exemplo que eu já comentei aí foi a pandemia, a propagação de fake news em redes sociais. Tudo isso a gente estuda em sistemas complexos, tá? Uma aplicação também muito interessante é agora com o uso de aplicativos para a gente desenvolver cidades inteligentes, né? O professor Fabiano, ele estuda mais essa parte de cidades, e a gente consegue também, usando ferramentas de sistemas complexos,
verificar como que a cidade ela pode ser otimizada, por exemplo. Será que a gente precisa aqui em Lavras de 20 farmácias, ou de 30, ou de 40? Onde essas farmácias deveriam estar distribuídas para otimizar o fluxo de trânsito de carros para as pessoas acessarem as farmácias, postos de gasolina, padarias, supermercados? Então a gente consegue construir isso, e a gente, através desse estudo, a gente pode também desenvolver aplicativos de celular, né, onde você pode trocar, tipo Waze, né, para carro, né, você troca informações com os outros motoristas, você pode fazer um aplicativo mais geral, onde você troca informação com todos os indivíduos da sua comunidade, seja para pegar um ônibus, então informa se o ônibus está atrasado ou não, seja para compartilhar um táxi, seja para verificar se uma farmácia ou uma padaria está aberta ou não, enfim, você pode, ou também tem sido desenvolvido aí também, para você falar onde tem lugares onde está sem iluminação pública, onde é perigoso as pessoas passarem um certo horário da noite, enfim, tudo isso você pode usar com o auxílio, né, de sistemas complexos, tá? Então, como eu falei, né, é uma área muito interdisciplinar, onde você precisa da ajuda de várias pessoas, você não trabalha sozinho, precisa de físicos, engenheiros, cientistas da computação, biólogos, sociólogos, epidemiologistas, né, a gente precisa aí de uma equipe bem interdisciplinar, ok? Como eu falei, né, você vai buscar, então, sempre soluções para esses problemas, né, a pandemia é um exemplo bem claro aí, que você pode, né, já tem sido feito vários estudos aí, que você vê que a pandemia, né, do novo coronavírus, ela está se propagando de maneira diferente em determinados estados do Brasil ou em determinados países diferentes. Então, você tem que estudar especificamente aquela população, analisar a densidade demográfica, analisar o PIB, né, o índice de desenvolvimento humano, até o nível de escolaridade, o nível de saneamento básico, tudo isso influencia na propagação de uma epidemia. Então, todas essas informações, elas podem estar contidas, por exemplo, num grande grupo de dados, né, um Big Data que a gente fala, e aí se você tem todas essas informações, você consegue trabalhar de uma maneira muito mais otimizada para resolver um problema. A questão da vacinação também, já tem estudos mostrando, né, geralmente a gente começa a vacinar a população que é mais suscetível, né, que seriam os idosos. Mas já tem estudo mostrando que talvez o mais correto, né, seria você vacinar as crianças, porque apesar delas não terem sintomas, elas são as que mais transmitem, né, crianças e adolescentes e jovens. Então, tudo isso você pode tentar calcular, prever, usando modelagem computacional, né, matemática, para você ver qual que você testa, né? Eu vou vacinar tantos por cento da população idosa. Qual que foi o índice de propagação da doença? Não, e se eu vacinar só criança, será que a doença se propaga mais rápido ou mais devagar? Tudo isso a gente consegue fazer usando sistemas complexos, e aí não tem jeito, tem que usar a ferramenta que a gente mais usa, que é a ferramenta computacional. Ela é imprescindível aí para a gente fazer todos esses cálculos, todas essas análises, acessar os dados, né, de empresas tipo Google, né, que dá os dados de acesso da pessoa, movimentação, enfim. A gente tem o Twitter mesmo, né, a gente pode pegar dados lá de informação do Twitter, aí a gente tem que usar a ferramenta computacional, né? E, como o Jefferson falou, né, no início, você se integrar aí num núcleo de estudos, numa iniciação científica, é extremamente interessante para a sua formação e vai te ajudar não só nas disciplinas também que você está fazendo, parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas te ajuda muito, porque você começa a desenvolver um pensamento mais crítico, mais científico, melhora, né, a sua formação aí de maneira geral. E o conhecimento, gente, ele é feito de tijolinhos, né? Não adianta você pensar assim, não, eu quero, sei lá, construir uma casa, eu quero construir um prédio que ele tem tecnologia, ele tem sistema inteligente, que ele abre as coisas tudo pelo aplicativo do celular. Se você não passar pela física básica, pelo conhecimento lá da base, lá da física A, B e C, pela interação com outros colegas aí, através da iniciação científica, através do núcleo de estudos, tudo isso é muito importante para você poder construir aí o seu conhecimento e se formar um profissional qualificado, tá? Então, vocês ingressarem aí no futuro num núcleo de estudo, tenho certeza que vai ser muito importante para vocês, tá? Eu coloquei o e-mail lá nosso no começo da apresentação,
E aí, quem tiver interesse de conhecer mais ou de participar do grupo, é só me mandar um e-mail que a gente adiciona vocês no WhatsApp e já manda a programação aí a partir de janeiro que a gente vai começar. Tá bom, gente? Muito obrigada pela atenção e boas-vindas aí, né, à UFLA. Pessoal, a gente tem alguns minutinhos, né? Vocês podem fazer perguntas para a professora Angélica, quem tiver com dúvida, né? Aproveitem aí que ela pode tirar dúvida de umas coisas bem interessantes aí. Podem perguntar, gente, não precisa ficar com vergonha, não. Toda pergunta é bem-vinda. Só abrir curiosidade, comentário. Só abrir o microfone e perguntar, pessoal. Nada? Angélica, então deixa eu te fazer uma pergunta. Né? Você falou uma coisa interessante aí a respeito da modelagem computacional, né? Por exemplo, no processo de vacinação. Né? Se vocês fossem contactados pelo Ministério da Saúde, né? Perguntando qual que seria a forma mais eficiente, sabendo que você tem pouca vacina no início. Né? Falar, tem uma quantidade que eu consigo imunizar, sei lá, 10% da população brasileira. Né? O que vocês poderiam... Né? Qual que seria o seu melhor chute aí? Qual que seria a melhor estratégia? Então, quando a gente estuda a estratégia de vacinação, o que a gente faz é usar como se fosse uma matriz, né? Uma matriz de conexão entre as pessoas, né? Então, por exemplo, você tem uma faixa etária, né? E a gente já tem dados aí disponíveis do Brasil, de outros países, onde você tem qual faixa etária interage com quais outras faixas etárias, né? Então, você vê, por exemplo, que a interação entre pessoas, entre crianças, né, de 5 a 10 anos, é muito grande com outras crianças de 5 a 10 anos. É natural, porque elas estão na escola, elas passam o tempo inteiro juntos lá, né, numa situação normal, antes da pandemia. Só que essas crianças também interagem muito com os adultos, porque geralmente os pais são da faixa de 30 a 40 anos, e interagem muito também com os idosos, porque tem os avós, né? Já, por exemplo, pessoas... Desculpa, gente, o carro aqui passou. Já pessoas, por exemplo, de 30 a 40 anos, elas interagem mais com pessoas dessa mesma idade. Não interagem tanto com idosos nem com crianças, né? Caso não tenham filhos, por exemplo. Enfim, então, através dessa matriz aí, você consegue ver qual é a faixa etária que tem mais interação, né? E de acordo com os resultados que a gente viu aí de algumas pesquisas, de que crianças também transmitem, né, com grande facilidade, quase não apresentam sintomas, a maioria delas nem apresenta sintomas. Então, nesse sentido, eu estaria mais tendenciosa a falar que é melhor vacinar crianças e adolescentes primeiro, depois os idosos, depois os grupos de risco. É uma coisa bem contra-intuitiva, né? Até porque, por exemplo, os idosos, eles têm mais tendência também de ficar em casa. Né? Se você for ver agora, essa segunda onda, ela está vindo de onde? De pessoas da faixa etária de 20 a 40 anos, que, de certa maneira, né, estão se descuidando um pouco aí, e acabam saindo mais, saem para ir num bar, para fazer alguma coisa, e os idosos estão ficando mais em casa. Mas como essas pessoas acabam encontrando os idosos em casa depois, elas acabam transmitindo para os idosos. Mas a segunda onda, ela está vindo aí em grande parte, o número de infectados, né, tá maior nessa faixa etária, apesar do número de mortes não ser maior, porque eles, né, eles como não tem muita comorbidade, eles acabam morrendo menos. Quem morre mais são realmente os idosos com comorbidade. Então, o certo, né? O certo não, né? A gente tem que fazer um estudo, depende também da densidade demográfica, da situação financeira de cada região aí, mas a princípio tem se mostrado aí que o mais indicado é vacinar os mais novos primeiro, que é realmente contraintuitivo. A gente pensa que na gripe, por exemplo, a vacinação ela começa com os idosos, aí depois ela passa, acho que para gestantes, né? E depois que vai para o resto da população. Vacina-se primeiro os grupos de risco, né? Estabelece quem tem maior risco e vai vacinando de cima para baixo, né? E uma outra grande coisa que eu fico sempre com dúvida é a questão da velocidade que vocês conseguem prever prever não, né? Mas, por exemplo, vai vacinar, sei lá, em janeiro, né? E os estudos mostram que de região para região, né, micro-regiões, está evoluindo de formas diferentes, né?
não é algo padrão, né? Você acha que seria possível não vocês, né, mas o pessoal que trabalha com esse tipo de coisa, mesmo os vários grupos, além de vocês, eles conseguirem, a velocidade que vocês conseguem dar esse tipo de análise, entendeu? Passar, não, aqui para a região de Lavras, qual que é a melhor estratégia? Sei lá na região de Viçosa, onde o pessoal também trabalha bastante com isso, né? Qual que é a melhor estratégia para aquela região, né? É rápido esse tempo de resposta? Como é que funciona? Demora-se muito para chegar nesses resultados, né? Um resultado que vocês podem falar que tem uma segurança alta, né? Assim, uma nível de confiança, né? É até bastante rápido, gente. Hoje em dia, com a tecnologia que a gente tem aí, dos computadores, né, a gente consegue simular populações muito grandes aí, da ordem de 10 a 7 indivíduos, né, interagindo entre si com uma certa rapidez, uma simulação que demora 2 dias, no máximo uma semana. Então, é até rápido fazer essa análise. Só que o que a gente precisa para essa análise ficar mais realista possível é de banco de dados confiáveis, né? Então, por exemplo, as grandes cidades como Londres, Paris, Nova York, você já tem mais informações, por exemplo, da mobilidade das pessoas, né? Porque você tem o aplicativo no celular e a maioria, né, deixa o GPS ligado, aí você sabe onde essas pessoas estão indo. E você tem outras informações também, provavelmente do próprio estado, lá da prefeitura, para você mapear essas pessoas. Se tiver tudo informatizado, você tem informações, por exemplo, aqui em Lavras, de quantas crianças estudam em qual escola, onde que elas moram, entendeu? Onde que elas passam o fim de semana, elas viajam ou não, se tem esse movimento pendular. Se você tiver toda essa informação num banco de dados, né, e uma equipe bem completa aí, como eu falei, com físicos, cientistas da computação, engenheiros, epidemiologistas, você consegue, né, você consegue fazer isso relativamente rápido. Eu acho que nos 2 meses, 1 mês e meio, 2 meses, você consegue ter uma previsão confiável aí, né, da situação. Assim como a gente teve no início da pandemia, né, no início da pandemia, tiveram vários estudos mostrando diferentes cenários de contenção da epidemia, né, por exemplo, se não tivesse feito nada, se todo mundo vai viver vida normal, não parasse a escola, não parasse nada, ninguém usasse máscara, todo mundo saindo de casa normal, a gente teria um número de mortos muitíssimo maior, obviamente, né? Um número de infectados muitíssimo maior. E aí você pode fazer previsões. Não, então se 20% da população respeitar o distanciamento social, se 50% da população respeitar o distanciamento social. E assim você vai fazendo essas previsões e elas são bem confiáveis. É lógico que você não tem uma 100% de certeza, você nunca vai ter, mas elas são bem, bem confiáveis mesmo. Entendi. Professora. Opa, pode falar aí. Posso fazer uma pergunta? Pode perguntar, André. Eu estou imaginando aqui, para você trabalhar com essa área, né, de sistemas complexos, você deve usar algum tipo de inteligência artificial e, com certeza, algum tipo de software. Aí eu queria perguntar que tipo seria, por exemplo, porque eu fiquei pensando, você falou, né, de banco de dados, eu tenho uma certa experiência, entendeu? Aí eu queria saber, poderia falar um pouquinho? Uhum. Então, eu particularmente, eu não trabalho com essa parte de inteligência artificial ainda, né, é uma área que eu tenho começado a estudar agora, né, na pandemia eu comecei a estudar justamente por causa disso que você falou. Quando a gente vai estudar, que a maioria dos meus trabalhos, né, até então, eram muito mais teóricos, né, eu pegava modelos de sistemas complexos, né, de redes complexas, e investigava como que a epidemia se espalhava naquela estrutura de rede, né, seja uma rede mais heterogênea, né, muitas pessoas conectadas, poucas, as pessoas se movendo ou não, eu fazia uma simulação mais ideal, né, um modelo mesmo, e investigava qual que seria a tendência se a gente mudasse essa estrutura de ligação entre as pessoas, né, basicamente isso. Então, a minha parte aí é muito cálculo mais analítico mesmo, e método computacional de simulação mesmo, né, simulação estocástica, usando, por exemplo, Fortran, C++, o Python. Agora, a parte de inteligência artificial, realmente, ela é muito importante, porque você precisa acessar o banco de dados, né, e além de você ter o que a gente chama da extração, né, de dados, você precisa também, depois, né, de que você pega esses dados, tentar fazer uma maneira otimizada que você não precisa ficar
digamos, repetindo, né, aquela simulação o tempo todo. Você pega, dado que você tem uma série, por exemplo, temporal de uma doença se propagando, com o uso de inteligência artificial, você consegue prever como que o padrão, digamos, dessa série, se ela vai se repetir, se ela vai mudar, se ela vai alterar ou não. Sim, eu tô pensando exatamente em reconhecimento de padrões. Exatamente. Que eu acho que isso poderia ser útil, porque você vai conseguir, como se diz, notar um padrão ao longo do tempo ali, numa população, e eu acho que isso poderia contribuir, porque eu também me interesso pela parte teórica do sistema complexo. Mas eu, sei lá, foi uma coisa que me veio na cabeça, eu queria te perguntar se tem relação, se aplica, como se diz, uma coisa na outra, tá próximo ali essas duas áreas. Tá completamente interligada, é extremamente necessário, né? Como eu falei, eu ainda não mexo com isso, mas agora é essencial que eu comece a aprender também, porque senão a gente acaba ficando para trás. Sem utilizar inteligência artificial, machine learning, big data, a gente não consegue ir para frente, né? Então, inclusive, esses próximos projetos que eu tenho feito aí de iniciação científica, né, é voltado para essa área aí, de aprendizado de máquinas, né, inteligência artificial em geral, porque é exatamente isso que você falou. E é interessante que depois que você tem um sistema lá você adquiriu o conhecimento de uma técnica de machine learning, né, de inteligência artificial, essa técnica você pode aplicar para qualquer outra coisa. Então, você aplica, por exemplo, para reconhecimento de padrões em séries temporais de epidemias. Você pode aplicar também para séries do mercado financeiro, ou você pode aplicar também para identificar, sei lá, grãos de café que estão estragados numa amostra. Então, assim, a aplicação é geral, né? E é muito importante mesmo, mas eu não sei te dar detalhes, porque, como eu falei, não é a minha área mesmo de especialidade, mas eu posso procurar saber, procurar algumas informações e te passar depois também por e-mail. Tranquilo. Eu me sinto contemplado pela resposta. Obrigada. Eu só queria saber se como se diz, se estava próximo ali, como se diz, se dava para abraçar as duas coisas. Porque eu fiz algumas disciplinas já, por exemplo, como reconhecimento de padrões, já redes neurais, então quando você começou a falar, quando você começou a falar no começo, né, da questão do tanto de variáveis, né, eu pensei, mas como que eu vou analisar todas elas? Eu sei que dá para fazer isso, como a gente gosta de dizer, na unha, né, analiticamente, mas sem o software fica impossível. E aí eu sei que a inteligência artificial, ela ajuda a gente a resolver esse tipo de problema. Eu queria só saber mesmo isso, né, se algum tipo específico é melhor para a área, ou algum software, você falou do Python, eu conheço, né? Mas eu me sinto contemplado pela resposta. Obrigado, professor. Obrigada a você. Angélica, uma última pergunta minha, né? Você falou que fica muito mais confiável quando você tem um banco de dados, né? E quando não tem? Pensar aqui palavras, por exemplo, né? Eu não sei se existe esses dados. Talvez o das crianças, onde elas estudam, tudo bem, isso aí seja possível, né? E se a gente pensar em imunizar as crianças, elas poderem voltar às aulas, né? Que está sendo um grande problema não ter as aulas, né? Seria uma boa solução, né? Seria para dois problemas, né? E como é que funciona quando não se tem esses bancos de dados? Perde-se a confiança? Como é que funciona? Não, assim, é lógico que vai perder um pouco, mas não tanto, porque hoje em dia a gente consegue fazer estimativas bem razoáveis, como eu falei no começo. Se a gente trabalha com uma equipe bem interdisciplinar, a gente já coloca as coisas cada vez mais realistas na nossa programação, né? Então, por exemplo, eu vou dar um outro exemplo só para você entender, né? Eu quero estudar a propagação de doenças em animais, né? Leishmaniose, né? Que é transmitida do cachorro para o humano, que também é uma endemia, né? Igual a dengue, mas ela é pouco divulgada porque ela acontece mais em países, é uma doença negligenciada, que a gente chama, né? Que acontece mais em países subdesenvolvidos. Eu não tenho informação de, por exemplo, qual que é a taxa de propagação de um cachorro para o outro, do cachorro para a pessoa, mas eu posso falar com um veterinário, chamar um veterinário para minha equipe, e ele vai me dar informação, né? Por exemplo, eu estou dando esse exemplo porque eu tenho estudado ele agora com o grupo da veterinária. Eu não sabia que a leishmaniose, ela não tem cura. Quando o cachorro usa aquela coleira, ele só está diminuindo o contato. Eu achava que não, que diminuindo
a transmissibilidade. Eu achava que não, que ele não, com aquela coleira, ele não passaria mais a doença. Então, assim, informações que não é da minha área, né? Eu não tenho conhecimento, mas eu chamo alguém de outra área e essa pessoa me informa, né? Por exemplo, acho que, se eu não me engano, o homem não consegue transmitir para o cachorro, mas o cachorro, não, mentira, o homem transmite também para o cachorro. O homem não transmite para o inseto, para o mosquitinho, né? O flebotomínio que transmite para o cachorro. O cachorro transmite para o flebotomínio e o flebotomínio transmite para o homem, mas o homem não consegue transmitir para o flebotomínio. Então, assim, coisas desse tipo, né, que eu não tenho conhecimento, mas eu busco alguém da área. Então, se a gente quer estudar, por exemplo, a situação da pandemia aqui em Lavras, né, então provavelmente a gente vai entrar em contato com o pessoal da prefeitura, com o pessoal da medicina, com o pessoal das escolas, para a gente tentar pelo menos traçar um panorama. A gente pode também pegar dados de outras cidades que têm mais ou menos o mesmo perfil demográfico, o mesmo índice de desenvolvimento humano aqui de Lavras, para a gente tentar fazer uma estimativa cada vez mais real. É isso que a gente pode fazer. Ah, beleza, então. Entendi. Não, tá jóia, então. Gostaria de agradecer, viu, Angélica? Muito obrigado pela Eu que agradeço a oportunidade. fala aí, tá? Pessoal, aproveitem, quem se interessar aí, entre em contato, tá? Vou deixar meu e-mail aqui no chat também, porque aí podem entrar em contato, tá? Fiquem à vontade. Para tirar dúvida, curiosidade, para participar do núcleo, qualquer coisa. Estou à disposição. Isso, aproveite. Pessoal, eu vou passar agora a palavra para o professor Nogales e para a professora Karen, né, que são os coordenadores do núcleo de estudos. No início, eu falei errado, né, o núcleo de estudos se chama de Einstein a Hawking, né, e esse núcleo, ele tá vinculado, né, a um projeto de divulgação científica, né, chamado Magia da Física e do Universo. Então, professor Nogales, professora Karen, muito obrigado por estarem presentes, né, e a palavra está com vocês. Obrigado. Bom dia. Aí o professor Nogales vai falar primeiro. Bom dia. Nogales, sua câmera não está ligada. Ah, desculpa. Agora sim? Sim, se quiser compartilhar a tela, pode ficar à vontade. Tá bom. Então, me parece que estas atividades, ¿no?, que está sendo realizada nesta matéria, eu acho que é bastante interessante, ¿no? Então, aí permite aos estudantes que estão entrando na universidade ou que estão querendo fazer a parte da ABI, né, consigam ver todas as atividades, ¿no?, que se fazem nestas áreas. Tá bom. Então, eu vou falar, vou compartilhar aqui a minha tela. Aqui. Então, está indo como play. Sim. Tá bom. Então, o núcleo de estudos de Einstein a Hawking, né, esse aí é o núcleo de estudos, se iniciou no ano 2013. E este núcleo é parte de um projeto, né, projeto que se chama A Magia da Física do Universo. Então, a Magia da Física do Universo é um projeto que, na verdade, inclui todas as atividades, né, dentro da universidade. É decir, a parte de pesquisa, a parte da parte acadêmica e a parte de extensão universitária. Então, a gente parte desse princípio que esses três ingredientes estão intimamente relacionados. Deveriam ser relacionados intimamente. Então, eu vou mostrar aí as outras atividades no final, né, que a gente faz, como o projeto da magia da física. Então, uma dessas atividades é este núcleo, né? Então, a gente se reúne, nessas épocas de 2013, a gente se reunia de uma forma bastante constante, uma vez a semana, com os estudantes, né? Todas as semanas. Então, isso aí foi uma coisa, digamos, importante, uma das coisas, a continuidade.
Então, às vezes, uno, digamos, não dá continuidade a esse tipo de projetos, então é difícil, não, de poder formar, de poder ver algumas ideias novas, né, nestas áreas. Então, aí, nessas reuniões, a gente vai discutindo trabalhos das áreas de cosmologia, por exemplo, astrobiologia, caos em sistemas astrofísicos, né? Tem toda a parte de gravitação quântica, outras teorias. A gente une todo isso aí, por exemplo, a sistemas complexos também, mas com uma, digamos, vista do ponto de vista da cosmologia, da astronomia, né? Também. Então, a gente fez vários desse tipo de reuniões, analisando artigos, né? Artigos que são, às vezes, digamos, que saem na notícia, vamos a analisar esse artigo, que novidade tem, e aí a gente vai, digamos, aprendendo as técnicas, né, dessas coisas. Então, a gente tem previsto em fevereiro do próximo ano, por exemplo, começar em forma remota uns mini-cursos. A gente já fez vários mini-cursos, por exemplo, um mini-curso de mecânica quântica, curso de redes complexas, curso de astronomia, né? Então, a gente vai fazendo sempre esse tipo de mini-cursos, né, que duram uma semana, então, para adquirir algumas técnicas, né, para que os estudantes comecem a se introduzir de uma forma mais aprofundizada, digamos, estes aspectos. Mecânica quântica, por exemplo, pode participar qualquer estudante desde o início da universidade, inclusive nós temos, às vezes, a gente tinha também estudantes das escolas, né, que são os juniors, né? Então, aí a gente tinha que passar esses conhecimentos através desses cursos. Então, foi uma coisa bastante interessante. Então, a gente vai abordando aos poucos, né, esses conceitos e dá para poder passar realmente eles, né? Então, aí, algumas dos resultados, digamos, mas tem vários outros, né? A gente já passaram, mais ou menos, devem ser mais de 50 alunos que passaram, digamos, pelo projeto da magia da física mais, inclusive, tem mais de 100, acho que mais se aproximar de 100 estudantes que já participaram, né, de todo esse projeto. Alguns deles ficaram entusiasmados, né, e começaram a fazer seus projetos de TCC, por exemplo, ou iniciação científica, ou iniciação em extensão, por exemplo. Aí tem algumas pessoas, né? O Felipe, por exemplo, ele já fez o doutorado, agora ele é professor. Com ele trabalhamos o teorema de Bell, que é uma parte da mecânica quântica. A Laísa, ela também já terminou o doutorado agora. Com ela trabalhamos a gravitação quântica no seu TCC, e no mestrado dela, trabalhamos nessa parte de gravitação quântica. Rodrigo, né, ele está terminando agora o doutorado também. Ele trabalha na parte de World Homes, né, trabalhamos nessa época. O Marcelo também, Marcelo Henrique, ele também está fazendo o doutorado agora. Ele trabalhamos a estrela de Planck. A Hayami, ele está fazendo o doutorado também, né, a termodinâmica de sistemas cosmológicos, né? A gente fez a parte de cosmologia, com Vinícius, aí, caos em sistemas astronômicos e buracos negros, né? Esse foi, digamos, o trabalho que ele desenvolveu. O Pablo, desculpe, ele trabalhou em ondas gravitacionais, daqui a pouco eu vou explicar essas coisas. O Paulo Henrique, que agora é professor de estatística, né, aqui na UFLA,
Ele também estudou matemática, e aí ele fez um trabalho, não, sobre sistemas dinâmicos na Bolsa de Valores, não, como TCC. Então, foi uma coisa interessante, não, porque pareceria que tem a ver a Bolsa de Valores. Não? Então, aí a gente vê de que esse mesmo tipo de variações, por exemplo, a gente tem quando a gente quer estudar, por exemplo, exoplanetas, por exemplo. Então, tem uma peculiaridade bem interessante. Né? Aí, com a Cibele, a gente trabalhou na parte de astronomia indígena, astronomia cultural, ela é de biologia. Né? Então, mas foi uma coisa, digamos, muito interessante, não, vincular toda essa parte de astronomia cultural, por exemplo, com medio ambiente. Então, atualmente, agora Felipe, ele está fazendo cosmologia para a escola, está fazendo um mestrado. A gente também é parte do programa de pós-graduação, né, em educação científica e ambiental, não? A professora Karen e eu. Então, também, digamos, todas estas atividades, a gente sempre tentou, não, vincular a parte de educação científica. Então, essa é uma das, digamos, uma das primeiras partes, não, que vamos a, acho que, fazer uma pesquisa bem interessante nessas áreas. A Poliana também está trabalhando na astronomia cultural, está fazendo um mestrado nesse momento. Aqui está faltando outras pessoas, não, como a Ingrid, também, né, que está fazendo essa parte de óptica, né, nas escolas. Então, esses são, digamos, o produto de toda essa atividade que a gente vai fazendo. Né? Eu queria comentar, por exemplo, um caso do Pablo, de ondas gravitacionais. A gente usou dados reais, né, desse telescópio gigante, né, telescópio de ondas gravitacionais, do LIGO. Então, aí nós entramos nesse sistema. Tem uma série de programas, né? A gente aprendeu esses programas porque eles fazem programas em todo tipo de linguagens, né? Fazem em Python, fazem em Fortran, né? Mas eles depois todos eles se integram. Né? Então, a gente aprendeu a fazer tudo isso aí. Vimos aí os dados da colisão de buracos negros, analisamos, e a partir disso aí é possível determinar a distância onde que foi essa colisão de buracos negros, é possível determinar a massa dos buracos negros, não? E assim por diante. É uma coisa fantástica, né? Então, de fazer. Atualmente também aí se estão introduzindo nesses programas, estão sendo introduzidos, por exemplo, sistemas inteligentes, não? Programação de inteligência artificial, que vão aprendendo, né? Esses sistemas vão aprendendo como são os padrões desse tipo de colisões e vão fazendo o reconhecimento, né, desses padrões, e eles conseguem ver. Ainda falta treinar, né, esses inteligentes, porque tem pouco treinamento, né, porque apenas são 50 dessas colisões que são detectadas. Bom, é muita coisa, não? Mas ao mesmo tempo é pouco. Então, é uma coisa que... Agora, esse mesmo sistema também é possível usar para a descoberta de exoplanetas, né? Então, como eu tinha falado antes, então, quando a gente tem uns exoplanetas, também aparecem uns dados, né? Então, esses dados, a gente tem que analisá-los, né? Mas um monte de dados, né? Então, tanto que tanto o LIGO como o TESS, por exemplo, que é um satélite que vê, que faz a recepção desses dados, eles têm os dados abertos, né? Porque precisa muita gente para fazer isso. Inclusive, esse reconhecimento de padrões tem que ser feito realmente por uma pessoa inteligente. Então, eles já têm umas interfaces, por exemplo, que você entra nesses locais e eles ensinam a você a poder fazer esse reconhecimento, porque é muito mais fácil fazer com
com as pessoas, não? Conhecerem esses padrões, que um programa que ainda, digamos, está faltando aprender, não? A reconhecer. Então, as pessoas entram. Então, aí tem toda uma série de programas que estudantes, qualquer pessoa que esteja interessada nisso aqui pode entrar e começar a ver esse reconhecimento de padrões, não? E aí reconhece um exoplaneta, por exemplo, não? Ou uma colisão de buracos negros. Então, tem toda essa parte, digamos, didática que tem essas coisas que a gente vai, digamos, aos poucos a gente vai aprendendo, né? Então, essa aí é uma coisa, digamos, das atividades que alguns de nossos estudantes vão fazendo. Então, aí temos vários projetos de iniciação científica, né? Sistemas complexos em sistemas sociais e biológicos, né? Também no universo, aqui faltou colocar no universo, né? Em um sistema solar, por exemplo, relatividade geral, ondas gravitacionais, gravidade quântica, astrofísica, astrobiologia, astronomia cultural, são as coisas que estamos interessados. Agora, dentro de nossos alunos de iniciação científica e que são partes do projeto, a gente começou a ver alguns temas bastante interessantes que vou comentar daqui a pouquinho. Mas antes disso aí, eu queria somente mostrar, não, que essa aqui não são as atividades que a gente desenvolve, digamos que é parte integrante o núcleo de Einstein-Hawking, né? Então, a gente tem a magia da física, que é o projeto, digamos. Temos a Festa das Estrelas, durante as épocas normais, por exemplo, a gente se reunia todos os sábados, né? Isso aí a gente vem fazendo durante 10 anos. Né? Então, todos os sábados, para falar diferentes aspectos. Esse aqui é mais de divulgação científica, né? Então, esse aqui está aberto para a população em geral. Então, serão aí os pais, os estudantes das escolas. Aí temos alguns telescópios, né? Então, você consegue ver Saturno, Júpiter, né? Então, é uma coisa bastante gratificante fazer isso aí e ter, digamos, feito isso aí durante 10 anos, né? Agora, temos as oficinas de All-in, esse aí é um projeto que a gente fez conjuntamente com a prefeitura, com o CRAS, né? Então, são oficinas que a gente faz uma determinado, digamos, horário, né? E são oficinas de robótica e inteligência artificial para as crianças. Então, a gente, são crianças que estão em risco, né? Então, ou que trabalham aí perto, digamos, do CRAS aqui, que está atrás da UFLA, né? Então, aí chegam as crianças e a gente começou a ensinar todo que a parte da eletricidade, como unir, digamos, os resistores. Começamos com Arduino, eles já começam a mexer com Arduino, né? As crianças das escolas, muito bom. Essas oficinas começam a ver, digamos, programação. Então, nessa programação, algumas coisas inteligentes já são feitas, não? A gente, claro que eles estão aprendendo ainda como que se faz essas coisas, mas tem alguns programinhas que já são inteligentes, que a gente usa, né, para que elas entendam como que é o funcionamento de tudo isso aí. Então, umas oficinas muito interessantes, né, que a gente... E aí vão nossos, evidentemente, nossos, os estudantes que participam da magia, eles participam aí, eles vão aprendendo também, eles vão interagindo com esse tipo de atividade. Temos também a Cinema Consciência, filmes de ficção científica que passa também... Esse aqui tivemos que parar uma época, né, desde que começou, porque tinha muitas reclamações de que os filmes que estávamos passando eram, digamos, tinham direitos autorais, né, que não se podia passar desse jeito, né? Então, aí, depois voltamos e usamos outro tipo de filmes, né? Fizemos a crítica de muitos filmes de ficção científica. Foi muito bom este aqui, por exemplo, a gente trabalhou com filmes de ficção científica dos super-heróis, né? E aí que a gente fazia? Calculávamos, por exemplo, qual seria, digamos, o atrito que teria que existir, né?
o pegamento que teria que ter o Homem-Aranha para ficar parado aí nessas paredes, por exemplo. Então, a gente precisa fazer o cálculo, né? Ou quando o Hulk, né? Ele arremessa, né, um desses caminhões, né? Então, a gente fazia esses cálculos, né, com física básica, né? Fazendo física A, física B, C, né? A gente faz os cálculos de qualquer energia, qualquer a força que teria que ser feita para isso, né, para fazer isso. Foi muito bom, né? Muitos estudantes aí aprenderam física dessa maneira, né? Então, chegavam aí a participar dessas atividades, né? A gente faz Python Upside, não sei se conhecem, uma atividade anual agora, e o professor Jefferson já participou disso aí, que se convida aí a muitas pessoas da comunidade acadêmica que fazem, digamos, suas palestras em locais descontraídos, e aí, digamos, esta aqui é uma atividade para o público em geral, não para poder divulgar a ciência de todas as outras áreas. Os Treinos da Ciência era um projeto que a gente já tinha feito antes, do Pint of Science, mas que tem o mesmo formato. Os Treinos da Ciência nasceu primeiro, digamos, então já tínhamos uma atividade inicial sobre isso aí, e a gente, digamos, continua fazendo essas atividades. Bom, a gente fez agora em forma remota no Python Science, né? Agora possivelmente em maio também está se pensando em fazer em forma remota, mas evidentemente um tipo de atividade que pode ser. Os diálogos sobre a natureza do conhecimento e esta contação de histórias são atividades bem interessantes. Isso aí deu origem a uma atividade, né, com, com um projeto lá em Nepomuceno que se chama Curumim. Então, com eles a gente interage mediante aulas online sobre astronomia. Esse sim, o Curumim, vão estudantes das escolas em risco, realmente em risco. Mas foi muito gratificante, eu acho que a professora Karen vai falar mais, talvez, não, sobre isso. Então, participam também os estudantes que estão fazendo mestrado, alguns estudantes que são parte da magia, né? E é uma coisa, digamos, única, não? Então, já todos os conhecimentos também aí os estudantes não vão entendendo, aprendendo, então é uma coisa muito, muito interessante. Aí, essa aqui é uma das equipes, não? Que a gente, a terceira equipe, né? Acho que a gente até agora devemos ter 6 equipes que a gente teve durante todos estes anos. Então, a maioria desses estudantes que estão aqui, a maioria já se formou, tá? Sim, quase todos os que estão aqui já se formaram. Então, essas aqui são, digamos, algumas direções que a gente faz este tipo de divulgação, né? Eu queria comentar, para finalizar, não, em todas essas discussões que a gente faz, chegamos a fazer alguns pequenos passos iniciais que acho que podem ser muito importantes, especialmente para a parte da engenharia física. Por exemplo, começamos a ver a possibilidade de fazer um radiotelescópio, onde um dos estudantes começou a fazer, foi muito interessante. A gente ainda está em um projeto, já tem outras pessoas interessadas, outros estudantes interessados, praticamente a montagem, não, de uns rios, né, que a gente tem que fazer. Nós estamos pensando em fazer lá em física, agora temos que ver outros locais para fazer. Mas a ideia era ver o campo magnético de Saturno, por exemplo. Então, aí se precisa toda uma coisa relativamente simples, não? Mas também elaborada, porque se precisa de conhecimento dos campos magnéticos, como vai chegar esses campos magnéticos em um rio, como você vai processar os dados, como, digamos, ver a trajetória elíptica, por exemplo, que tem, né, os planetas através desses dados, né? Então, tem uma parte de engenharia que é bem interessante, tá? Outra parte, digamos, que também começamos, foi uma questão dos monitores de meteoritos, que, digamos, a ideia é colocar em todas as escolas, né, para que aprendam a colocar, e é um equipamento relativamente simples, uma câmera, claro, você precisa de um computador, você precisa colocar essa câmera para fora,
saber a direção, etc., etc., para poder monitorar os meteoritos que entram na atmosfera, né? E a gente conseguir monitorar onde que vai ser. Entram muitos meteoritos, né? Então, digamos, tem cada mês praticamente, alguns deles têm esse que se chama estrelas fugaces, né? Que são, na verdade, umas pedrinhas que entram na atmosfera, e algumas delas conseguem descer na Terra, e a gente precisa monitorar isso aí. Então, tem várias coisas aí por trás disso aí. Então, é uma atividade que tanto os estudantes como nas escolas podem ser bastante animadores, não, para poder saber o que é um meteorito, né? A gente, digamos que encontramos um meteorito, por exemplo, e temos alguns meteoritos, a gente fez nós trouxemos uma professora de Rio de Janeiro, não, que é especialista em meteoritos. Ela deu umas palestras, não, sobre como caracterizar os meteoritos, etc., né? Então, uma coisa fascinante, não, saber que esses meteoritos têm aproximadamente 4 bilhões de anos, né? Então, e aí a gente tem aí, eu tenho uma pequena parte de um meteorito, né? Que é a mesma que está ali no Museu de Rio de Janeiro, por exemplo. Então, isso aí motiva muitas coisas, tanto, digamos, a pesquisa básica, conhecimento sobre as coisas, e também, a partir de todo esse conhecimento, fazer esses equipamentos, né? E como usar esses equipamentos e os dados, né? Finalmente, esse é um projeto que a gente falou durante muito tempo, mas que dá para fazer, talvez, aqui uns anos, a gente consiga fazê-lo aqui com estudantes que sejam muito motivados, né, de engenharia física, fazer um nanosatélite, né? Nessa época, nós limos bastante sobre nanosatélites, e é uma coisa possível de fazer, né? Então, são alguns equipamentos que dá para poder fazer, fabricar, com Arduino, ou seja, mas é uma coisa, digamos, que é bem interessante. Então, a gente queria colocar, por exemplo, alguns sensores, né? Tanto na parte de cima e embaixo, nos sensores na parte de cima e de embaixo, para monitorar localmente a variação da temperatura, né? A variação local, né? De umidade, temperatura, etc., etc. E na parte de cima, colocar umas células para poder fotografar o céu, né? A gente queria, digamos, estamos interessados saber a altura, né, desses nanosatélites para poder monitorar, por exemplo, algumas estrelas ou alguns buracos negros, por exemplo. Então, é uma coisa possível de fazer. Aqui tem, no Brasil, tem uma escola que conseguiu montar esse nanosatélite. Acho que tem uma universidade também no INPE conseguiram fazer. Nós trouxemos aí também do INPE professores que trabalharam nisso aí, pelo menos a parte básica, eles conhecem como fazer, montar tudo isso aí. Uma coisa que seria muito interessante. Aqui em Brasil não se tem muita experiência nisso aí, mas fora já os argentinos, os chilenos já lançaram vários nanosatélites, né? E aí aqui estamos em fase de poder entender, aprender e talvez lançar os estudantes dessa escola de São Paulo, eles conseguiram lançar, né, com a ajuda dos chineses. Então, é uma coisa, digamos, que são desafios interessantes, que são coisas possíveis de fazer. Tá bom, é isso que eu queria falar, né? Eu não sei se a professora Karen tem alguma coisa mais a colocar sobre estas coisas que eu falei. Então, obrigado. Então, bom dia, né, a todos. Eu vou só falar um pouquinho, só complementando, acho que o professor Nogales abrangeu bastante todas as atividades que a gente faz, né? E o que eu queria colocar é que a liberação da tecnologia, né, que nós temos atualmente no mundo, ela aconteceu, né? Então, só que a liberação do conhecimento dessa tecnologia, ela não aconteceu, né? E é tanto conhecimento acumulado, né, que nós temos que trabalhar em conjunto para poder, né, poder usufruir tanto da tecnologia, né, quanto desse conhecimento para o bem-estar social e ambiental, né, do planeta.
Uma outra coisa que eu queria complementar a fala do professor Nogales, né, é que a gente trabalha, né, com os estudantes dos primeiros cursos, com estudantes de ensino médio, com crianças, e a gente vai adaptando, né, esse conhecimento que a gente tem para as necessidades que eles têm nesse momento, né? Então, muitas dos estudantes da graduação, né, estão fazendo física A, né, as disciplinas básicas, e a gente tenta conectar, né, esse conhecimento que está sendo construído aí de uma maneira mais clássica, tradicional, em uma perspectiva um pouco mais moderna. Para quê? Para que essa disciplina não seja somente uma pedra que vai ser passada por uma questão burocrática, senão que ela seja também, né, uma construção do conhecimento que esse estudante está tendo, e ele vê essa disciplina como um potencial para uma pesquisa, né, em outra área. Eu gosto muito quando o professor Nogales comenta sobre, por exemplo, de buracos negros, né, como se faz experimentalmente estudo de buracos negros, e ele fala de modelos análogos, e aí ele não falou dessa vez, mas eu acho tão interessante que o pessoal está usando ralo de pia, né, para fazer esses estudos de modelos análogos. Então, a ideia é muito isso, né, a gente poder viajar aí, aproveitar toda essa parte mais abstrata, né, e no que é real e que a gente tem. Então, era só isso que eu queria complementar. Sejam, né, bem-vindos. O Otávio eu conheço, tem aí um estudante meu, então sejam bem-vindos e podem divulgar aí o grupo, e a gente está à disposição de vocês, né? Acho que o professor Nogales vai colocar um e-mail aí para vocês poderem entrar em contato com as suas necessidades, né? A gente também se adapta muito às instigações que movimentam vocês, porque isso é primordial, e como a física ela tem, né, a característica dela ser uma ciência fundamental, então a gente consegue realmente conversar com vocês, né? Então, é isso que eu queria colocar, né? E muito obrigada pela oportunidade, né, professor Jefferson, a professora Angélica, né, e para os estudantes também. Bom dia. Bom dia, professora Karen, bom dia, professora Nogales, muito obrigado pela palestra de vocês, né, pelas explicações a respeito do núcleo, das atividades, do projeto, né, em si, que é um projeto bem maior do que o núcleo, né, o núcleo está vinculado a esse projeto. A gente tem alguns minutinhos aí, pessoal, podem fazer perguntas para eles, né, vocês devem ter percebido que é um projeto bem amplo, né, já bem antigo, com bastante experiência, então aproveitem, tem alguns minutinhos, pessoal. Podem abrir o microfone e fazer o questionamento. Bom, eu tenho um questionamento para fazer. Vocês falaram, por exemplo, a respeito de um projeto lá em Nepomuceno, se não me falha a memória, né? Com crianças, né? Com o pessoal do ensino médio, do ensino fundamental, não sei, né? Aqui em Lavras tem algum tipo de iniciativa nesse sentido também? Então, Nepomuceno são crianças entre, sim, acho que começa até com 4, 5 anos, não lembro bem a idade, e termina a 11 anos, mais ou menos, né? Elas são crianças, porque a Escola Curumim é um projeto, né? As crianças, elas têm as suas aulas de manhã, né? E elas vão à tarde almoçar e passar a tarde com as professoras lá no Curumim. Então, e essas crianças são crianças em risco, né? Então, e como o ambiente Curumim, ele é um espaço não formal de ensino, então a gente tem uma oportunidade, né, de poder trabalhar, apoiar o ensino formal, né, através de propostas, né, que a gente elabora juntamente com as professoras, né, da escola. Isso tudo apoiado pela prefeitura, né? Então, aqui em Lavras, nós temos, né, esses equivalentes a esses projetos. Nós temos o projeto Semearte, que fica bem pertinho da UFLA, né? E a gente conseguiu, né, algumas épocas, trabalhar com essas crianças, porque como a localização é muito
assim, praticamente é um quarteirão, né, do Centro de Esportes e o CEL, né, que é o Centro de Esportes e Cultura, né, unificado, né? Então, ele fica um quarteirão acima, e lá nesse centro você tem uma sala de projeção, tem um laboratório de informática, tem a biblioteca, né? Tem a sala também da parte de taekwondo ou judô, sei lá, alguma arte marcial aí, e tem uma pista de skate, basquete, né? Então, é uma área muito grande, e as crianças, elas usufruem desse local, né? Tem até a psicóloga também, tudo. E a gente entrou com a proposta de ciência lá, né? Então, nós temos o laboratório Wall-E, que o Nogales falou, né? Que é de robótica e inteligência artificial. E junto com isso também a gente levou, uma época, a gente levou a Festa das Estrelas para lá, né? Então, o bairro inteiro, ele se beneficia, né? Nesse local. Então, se a gente trabalhou, Jefferson, aqui em Lavras, com esse projeto do SEMEARTE, o CEL, o CRAS do CEL, né, que está aí, o laboratório Wall-E, ele já está mais sólido, né, ele está, a gente já está pleiteando, né, orçamento na prefeitura para o material, né, e a gente poder crescer, e a gente está agora no processo de conectar esse laboratório de educação científica e ambiental, que começa, claro, com os inícios de robótica, mas se conectar com as escolas de Lavras. A gente está tentando coordenar com as diretorias das escolas, com professores, para que todos esses resultados que a gente está conseguindo, né, juntamente com as crianças, possam ser aproveitados aí pela nossa comunidade, né? Então, a gente pareceria que aqui em Lavras foi diferente. Em Nepomuceno, por exemplo, a gente não está presencialmente, mas a gente avançou em um sentido mais conceitual, e aqui em Lavras conseguiu fazer mais conexões, né? E está avançando também conceitualmente. Então, são dois jeitos diferentes, em Nepomuceno e Lavras. Eu não sei se eu respondi tudo. Não, sim. Muito obrigado, viu? Alguém tem alguma outra pergunta? Bom, como a gente já está chegando no finalzinho, queria agradecer. Acho muito importante esse tipo de projeto, principalmente que no Brasil a gente precisa aumentar cada vez mais a divulgação científica, né? A gente está no pleno século XXI e se depara com alguns movimentos totalmente anticientíficos, né? Um dos últimos que nós tivemos aí foi o movimento anti-vacina, né? Antes da pandemia, e agora todo mundo está ansioso pela vacina, né? Então, são coisas, assim, bem contraditórias, né, que a gente se depara no nosso dia a dia, né? E esse tipo de mistificação, né, só pode ser desmistificado com a ciência, né? Então, essa divulgação científica, né, trazer a população de uma forma mais acessível, né, explicar isso, e mostrar que a ciência faz parte do dia a dia, né, e é um motor que impulsiona, né, o desenvolvimento, até mesmo social, né? Então, isso é muito legal, muito louvável, né? Acho muito importante o trabalho que vocês fazem, né? Já parabenizo, né? Eu participei de algumas organizações do Pinch of Science, que é um outro evento bem legal de divulgação também. Então, pessoal, aí quem tiver interesse, quiser participar, entre em contato com a professora Karen, com o professor Nogales, que é um projeto nota 10 mesmo, né? Então, agradecer a todos, agradecer a professora Angélica também por ter participado, ter explicado para a gente. A gente pode encerrar por aqui, tá? Eu vou postar essa live, está sendo gravada, eu vou disponibilizar ela para todos, né, no campus virtual. Tá joia, pessoal? E muito obrigado a todo mundo, bom final de semana. Até mais. Obrigado, Jefferson, muito obrigado. Não, eu que agradeço. Né, outras surgirão. Obrigada, Jefferson. Obrigada a todos. Até mais, gente. Obrigado, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.